muito dolorida de estilo e hábitos saudáveis de vida, mas tinha que ter uma injeção, porque a gente não assume hábitos saudáveis de vida e fica sempre uma questão proibitiva você cuidar da própria saúde, o autocuidado em saúde. Então, você veja bem, Claudinho, o cidadão vai à unidade básica de saúde, tem consulta sobrando, Ademir está aqui. Ele é funcionário estatutário da Prefeitura de São João da Boa Vista e é funcionário da empresa que o contratou para ser pediatra de uma outra unidade de estratégia de saúde da família. Ele conhece os dois modelos. Ele sabe que tem vaga sobrando nas unidades básicas de saúde. O usuário vai na unidade básica de saúde. E aí ele vai lá, o médico atende em consulta. Geralmente o paciente é agendado em estratégia de saúde da família, nos postinhos, como Jardim São Paulo, Vila Conrado, não. O paciente fica na fila, aguarda, mas também ele é atendido e o pico de movimento da unidade se dá na parte da manhã e a gente não tem nenhuma grande catástrofe de filas de espera na calçada com gente no sol e na chuva. O usuário vai na consulta médica. O médico pede o exame de sangue, exame de urina, exame de rotina, eletro, o que for. Ele volta, faz o exame, vai lá, marca o exame, ele colhe na própria unidade do bairro o exame de sangue, de urina dele, vai tirar o raio-x onde tem que tirar, vai fazer o ultrassom no centro de especialidade onde tem que ir. Aí ele espera o resultado do exame ficar pronto e volta na unidade básica de saúde com o seu médico de estratégia de saúde da família para fazer esse acompanhamento adequado das suas condições de saúde. E aí o médico vai falar para ele assim, olha, seu José, a diabetes, enquanto o senhor tiver com essa circunferência abdominal, a sua diabetes não vai abaixar. O senhor precisa colaborar, o senhor precisa de atividade física, o senhor precisa nos ajudar, o senhor não pode comer com banha de porco, o senhor não pode... Estou dando um exemplo bem bobo, que são as que mais matam, né? As crônicas degenerativas são as doenças que mais matam no Brasil. Hipertensão e diabetes são as que mais matam. Por mais que você tenha aí, queira ressonância magnética nuclear, exame de não sei o que, PET scan não sei das quantas, o que mata é hipertensão e diabetes no Brasil ainda, e São João tem o mesmo perfil. O senhor tem que colaborar, viu, seu Claudinei? O senhor está gordinho, não está andando, diabetes do senhor não vai baixar. Aí ele vai no pronto-socorro, o médico atende ele de pronto, e ali mesmo no pronto-socorro, ele faz o exame de sangue, o exame de urina, um raio-x, o médico atende, o médico dá o remédio, e ele pega o remédio no pronto-socorro. Ele prefere qual modelo de atenção? Só que ele não tem um acompanhamento. Não tem um acompanhamento nenhum da sua condicionante de saúde. Tem, inclusive, médicos que marcam retorno de paciente no pronto-socorro, que é absolutamente inadequado. Pronto-socorro é urgência e emergência. A gente tem, em média, uns 15 a 20 atendimentos por dia que são retornos no pronto-socorro. Retorno. Mas não é para todo mundo. Retorno é para o amigo do médico. O cidadão mortal não pode ter retorno. Só o amigo do médico. O cidadão raso, comum, ele não vai ter retorno. Mas o amigo do médico vai. E não é incomum. Eu tenho separado comigo e faço questão de trazer para a comissão de estudos as fichas de retorno que eu tenho no pronto-socorro. E os nomes dos médicos, os nomes dos pacientes, o histórico de quantas vezes aquele paciente passou por mês no pronto-socorro. Por mês no pronto-socorro. Que ele vai 10, 12 vezes no mês no pronto-socorro. E tem retorno. Eu faço questão de trazer para a comissão o retorno dos pacientes que são atendidos. Mas não são todos, não. Né? Alguns são designados para ele. Então, eu acho que, Ademir e Claudinho, desculpa, a gente tem uma procura maior do centro da unidade de pronto atendimento, porque a população não quer e não está acostumada com o atendimento que pede a participação do usuário no seu tratamento de saúde. Isso acontece na Unimed, quando demora muito para marcar consulta no consultório da Unimed, no médico da Unimed, e sabe-se que a doutora Maria Francisca, os bons médicos estão de plantão lá na Unimed, por exemplo, a doutora Maria Francisca, por exemplo, o plantão do Ademir, lota o pronto-socorro da Unimed. Lota de criança.
Pode ir domingo à noite, você dá plantão? O Ademir dá plantão domingo à noite. Vá à Unimed no domingo à noite. Você vê o que é criança procurando o doutor Ademir. É cultural. O usuário está errado? Não está errado. É um tratamento de saúde efetivo dentro da unidade de atendimento de urgência e emergência? Não, não é. Atendimento de urgência e emergência tira a pessoa da situação de risco iminente de morte, acabou. O que tem que acontecer no acompanhamento em saúde é na unidade básica de saúde e não na unidade de urgência e emergência. Mas culturalmente as pessoas vão, as pessoas acabam indo, as pessoas acabam gostando de ir e a gente não consegue. É claro que a gente tem alguns usuários que frequentam o pronto-socorro todos os dias, é deles, são pacientes muitas vezes que têm outros tipos de patologias associadas e eles acabam indo no pronto-socorro todos os dias e às vezes passando 2 a 3 vezes por atendimento médico no mesmo dia. Né? Então, é porta. Eu não posso negar a entrada em porta de emergência. O que a Lia está colocando é a mais pura realidade. Eu faço plantão na Unimed e atendo uma média aí em 24 horas de 80 a 90 crianças. E a maior parte das crianças não se encaixariam nesse perfil de urgência e emergência. Inclusive tem os picos, os horários mais comuns. Tipo, 6 horas da tarde que o pessoal saiu do trabalho. Né? Às vezes atendo no início da noite. Então, e realmente é cultural, Lia. É difícil você conseguir orientar a pessoa e falar, olha, tenta marcar no consultório, é uma consulta de rotina. Né? Tem muitas consultas que a mãe vai ao sistema de urgência e emergência com queixas, por exemplo, meu filho não come, eu gostaria de um remédio de verme, eu gostaria de pedir exame, mas por que a senhora não marcou no consultório? Ah, aqui é mais fácil. Eu não preciso marcar consulta, eu vou ser atendida com toda certeza. Então, realmente é cultural. E essa ideia, Claudinho, que você colocou, passaria por um grande, vamos dizer assim... Conscientização. Exatamente, uma grande conscientização, obrigado, Lia, da população do que é urgência e emergência, né? Quase. E do que seria o atendimento no programa de saúde da família. Inclusive há uma ideia, não sei se eu estou falando correto, Lia, de acabar com as UBS, né? E tudo virar 100% programa de saúde da família, onde nós vamos ter o pediatra, o ginecologista e o clínico, né? Que foi na administração do Nelson e da Helenice. Então, a ideia, assim, quando a saúde, é importante as pessoas conhecerem bastante, viu, pessoal? É pena que o seu Orlando foi embora. A gente tem todas as últimas quintas-feiras do mês, a gente tem reunião do Conselho Municipal de Saúde. Eu fico muito triste porque nunca foi nenhum vereador. Eu queria muito que tivesse ido um dia um vereador conosco lá. Os planos, eu entrei como diretora de saúde governando um ano com o plano da Silvia Valota. Eu só pude escrever o meu plano de governo em 2014. E quem entrar no meu lugar vai governar um ano com o meu plano de saúde. É assim que se garante continuidade. Porque senão entra uma pessoa e muda tudo do dia para a noite. Ela obrigatoriamente governa com o meu plano de saúde 2017. Quando eu escrevi o plano de saúde, e isso tem que ser registrado no site do Ministério, e todo ano eu tenho que fazer relatório anual de gestão para dizer quantos por cento que eu cumpri, que eu não cumpri, que eu fui, que eu não fui. Está escrito no plano anual, o plano plurianual de saúde, que a ideia era a gente transformar 100% da cidade em estratégia de saúde da família. Até para ser cedente de campo de estágio para a faculdade de medicina, até para que a gente tenha todo mundo sendo visitado e coberto por agente comunitária de saúde. Então essa é a ideia de fazer com que, mas o Ministério manda R$ 7.268 por equipe de saúde da família. É pouco, mas é. Porque para Vila Conrado, para o Jardim São Paulo, não vê R$1. É pouco, mas é. Né? Tá vindo. Mas é R$ 7.268. Também está no site do Ministério, também está no portal da Transparência. Todo mundo pode ter acesso. O Plano Plurianual de Saúde está no site da Prefeitura. Todo mundo pode ler. Todo mundo pode ler, todo mundo pode opinar. Agora está tarde, né? Porque ele vai durar mais uns meses só da minha gestão. Mas assim, mas ainda dá tempo. Né? Porque hoje a gente tem que apresentar um relatório anual de gestão, com o percentual do plano cumprido, com as coisas todas feitas. Então, a gente
tem tudo isso escritinho e de transformar 100% da saúde em estratégia de saúde da família. Senhor presidente, Lia, para ser objetivo, eu queria só esclarecer duas questões, mas até âmbito pessoal, se me perdoe falar, que foi cogitado, comentado aqui na semana passada, que eu gostaria que você, se puder falar. É um caso que houve um comentário sobre a possibilidade de ter passado a sua mãe numa consulta e passou na frente de outras pessoas. Gostaria que se pudesse esclarecer sobre isso. Esse seria uma pergunta. E a outra também, do repasse de verbas para médicos que não trabalharam, mas que eles estão recebendo todos os meses, se não me engano, anestesistas. Se você sabe desse caso ou não. Então, deixa eu explicar as duas coisas. Em primeiro lugar, a minha vida é dioturnamente vigiada. Vigiada. É insuportável. Né? Quando eu pedi exoneração do meu cargo de diretora de saúde para assumir um concurso público no qual eu fui aprovada, imediatamente um vereador me denunciou no Ministério Público que eu estava exercendo minhas atividades de diretora de saúde sem estar assumida ao cargo. E eu estava. O vereador não tinha conhecimento de que eu estava assumida ao cargo. Respondi para o promotor, não teve problema nenhum. O mesmo vereador me denunciou no Corém. O presidente do conselho de classe me ligou, falou: olha, não tem fundamento a denúncia do vereador porque você não estava exercendo atividades como enfermeira e sim como gestora. Você não precisava nem ter Corém. Então eu sou dioturnamente vigiada, dia e noite. A minha vida é vigiada. O povo sabe onde está meu carro, o povo sabe onde meu filho estuda, que hora que ele vai na academia, onde ele frequenta. Isso é um inferno. Eu não vejo a hora de não passar mais por esse constrangimento. Por isso, eu não sou louca de cometer uma leviandade desse tamanho com todos os olhos em cima de mim. Se esse fato fosse verdadeiro, o mesmo promotor que me denunciou, mesmo vereador que me denunciou ao Ministério Público algumas vezes, não foi só uma não, já teria mandado me prender. Você não tem dúvida disso. Quanto à minha mãe, nós todos aqui somos usuários de um sistema universal. Como eu disse, hoje eu vim para assistir a plenária, viu? Senão eu traria o papel. Nós todos somos usuários de um sistema universal. Eu não tenho mais Unimed, viu, Ademir? Eu cancelei meu plano de saúde quando eu virei diretora de saúde, porque eu achei que era muito esquisito eu defender um sistema e usar outro. Então eu sou usuária do SUS. Meu último Papa Nicolau, eu colhi no mutirão lá no Del Vestim, no dia da Outubro Rosa, com enfermeiras de lá. E não furei a fila de ninguém não, hein? Não furei fila de ninguém. Quem colheu o Papa Nicolau meu foi uma enfermeira, nem foi o médico. E eu colhi meu Papa Nicolau no Outubro Rosa. A minha mãe é usuária do sistema. Quanto ela quiser. Só que a minha mãe ela tem que entrar pela porta que todo mundo entra, que é a porta da atenção básica. A minha mãe foi à unidade do Delvo Vestim e passou. Eu tenho tudo isso, viu? E eu vou trazer, faço questão de trazer. E passou pela consulta com o médico da unidade do Delvo Vestim. Esperou na fila. Não carteirou ninguém, porque minha mãe é uma pessoa muito íntegra. Minha mãe está com 80 anos e não pesa sobre ela sequer um processo judicial. Tem gente aí muito mais nova que tem 200 processos judiciais nas costas, né? Mas a minha mãe nunca teve um processo em cima dela. Uma pessoa íntegra ao extremo, honestíssima ao extremo. Quando a minha mãe foi ao médico, foi logo no primeiro ano que eu entrei, nem conhecia muita gente do departamento de saúde. Eu conheci uma menina chamada Gabriela que nem estava mais no setor. Falei para ela, se você passar minha mãe na frente de uma pessoa, eu te transfiro de departamento. Porque todos os olhos estão em cima de mim.
Há vereadores aqui que já teriam mandado me prender. Porque estão babando, viu? Babando, mas assim, louco para pegar um deslize meu. Então, eu jamais faria isso. Minha mãe entrou na porta pela atenção básica. A minha mãe foi atendida pela atenção básica. A minha mãe foi encaminhada para a especialidade como uma cidadã comum, no mesmo tempo de espera. A minha mãe passou em consulta pelo AME. No dia que minha mãe chegou atrasada na consulta do AME, porque ela não tinha onde parar o carro, porque ela é muito ruim, ela não foi atendida. Ela foi orientada a voltar para trás. Falei, fique quieta e volte para trás. Fique quieta e volte. Não, porque eu tentei parar o carro. Falei, a senhora perdeu? A consulta perdeu. Acabou. Remarque e volte para trás. É assim que se trata no sistema público. Então, contra a minha mãe, não pesa uma desonestidade. Quem quiser procurar a ficha da minha mãe, pode jogar na internet. O nome dela é Sônia Marlene Bissoli. Acha o nome da minha mãe e veja se pesa sobre a minha mãe qualquer irregularidade. E joga o meu também. Lia Bissoli Malamã. Vê se pesa sobre mim qualquer crime atribuído à má gestão. Ou mesmo profissional. Né? Quando o presidente do Corém me ligou, achei até engraçado. Porque ele falou, Lia, denunciaram você no Corém. Eu falei, mas o que tem a ver? Ele falou, não, deixa, eu só estou te contando porque denunciaram. Eu falei, bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Esse é um fato sobre a minha mãe, mas eu faço questão de trazer os papéis e mais, eu faço questão de processar civil e criminalmente quem fez uma denúncia sem provas. Isso é grave, isso é sério, isso é sério. Para você denegrir o nome de uma pessoa, basta você falar o nome dela sem ela estar no lugar onde ela possa se defender. Você denigre o nome da pessoa. Mas para você depois reconstruir o nome dessa pessoa, vai anos, anos. Então, a pessoa que disse isso, ela vai ser processada por mim, civil e criminalmente, por calúnia, injúria e difamação. Ela vai ser processada por mim. Respondido da minha mãe. Anestesistas que estão recebendo. Alguns vereadores dessa casa me pediram algumas vezes o contrato da Santa Casa, a contratualização. Mas pelo visto não leram. Porque não é possível que leram e tem uma dúvida primária dessa. Então quando, pessoal, eu tirar... Eu não estou dando bronca, hein, pelo amor de Deus. Eu estou tendo cuidado com a coisa pública. Quando eu tirar xerox de 80, 90 páginas de um documento, leiam o documento que eu estou mandando. Senão eu estou jogando dinheiro público fora, no lixo. Só o contrato da Santa Casa, eu já mandei para essa Casa de Leis umas 5, 6 vezes. Porque vira e mexe me pedem. Vira e mexe me pede. Vira e mexe me pede. Vira e mexe me pede. Falei, uai, tem gente que deve saber de cor esse contrato. Porque é possível tanto que o povo me pede. Acho que tem mais cópia do contrato da Santa Casa aqui do que no Departamento de Saúde. Porque eu já mandei um monte de vezes. Existe um negócio, Heberson, chamado contratualização. A Santa Casa hoje é o nosso maior patrimônio. O cidadão que estiver aqui e tiver um mal súbito, ele vai ter um leito hospitalar esperando ele agora. Aqui na cidade dele, para ele. Ele não vai precisar ir para fora, ele não vai precisar ir para Mococa, ele não vai dar na porta do postinho que vai estar, do pronto-socorro dele que vai estar fechado. Ele vai encontrar atendimento médico aqui. É o nosso maior patrimônio. E nós temos um contrato com a Santa Casa, que está aí na Câmara em algum lugar, que diz que a gente convenia 560 IHs com a Santa Casa e 56 cirurgias eletivas em média mês. E que a avaliação desse contrato é feita de 4 em 4 meses. Então, a Santa Casa tem que me dar para São João. Para Aguaí ela tem que dar 171 IHs. Para São João ela tem que dar 560 IHs. Em média mês. Esse mês ela pode me dar 200. Mês que vem ela tem que me dar 700. Concorda? Pelo amor de Deus, senhor presidente. Só pedir a prorrogação dos trabalhos por mais 1 hora. Ok. Eu vou reabrir os trabalhos, então. Lia, só um instantinho, só um rito.
Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Está presente o vereador Odair Perinoto, Gerson Araújo, Claudinei Damalho, Claudinho, Bira, Helenice, Zé Eduardo, Heberson, Tite, vereador Rui, Fernando Betti, doutor Ademir, Roberto Campos e vereador Chaves. Pelo número legal regimental, coloco deliberação, pedido do vereador Bira, para a prorrogação dos trabalhos por mais 1 hora. Sejam prorrogados mais 1 hora. E agora eu vou suspender os trabalhos novamente, para você poder terminar ali. Obrigado. Suspendo os trabalhos por mais 20 minutos. Tudo bem. Então suspende, daí a gente volta? Não. Desculpa. Não, só para entender. Viu, Heberson, contratualização, ela faz assim, ó. Em média, você tem que me dar 560 mês. Se você me deu 300 esse mês que vem você tem que me dar o complemento. Se você me deu 0 esse mês que vem você tem que me dar 1.000. Se você me deu 1.000 esse mês, o mês que vem você tem que me dar 0. E eu jogo com a avaliação quadrimestral do plano operativo da Santa Casa. Quando dá o quadrimestre, isso não sou eu que estou falando, isso está no CIOPS, isso está no Ministério, a gente preenche esses dados, é ele que traz o dinheiro do Santa Casa Sustentáveis, do Pró Santa Casa, o repasse que vem do SUS, é esse plano operativo, avaliação quadrimestral, é que traz o dinheiro para São João ou não. Então, quando chega no quadrimestre, você chega e fala para a Santa Casa assim, nossa, que legal, vocês atingiram o dobro da meta que nós vamos buscar recurso, porque a Santa Casa está deficitária, ela está produzindo muito mais do que está ganhando, e que legal, a população está sendo bem atendida. Ou, você diz assim, vocês não atingiram a meta em 30%. Vocês tinham que fazer 500, fizeram 400. Eu vou ter que descontar 30%. Só que eu não desconto mês a mês. Não é igual venda, mercado. É quadrimestral o contrato. É quadrimestral o plano operativo. Se eu descontar mês a mês, eu corro em improbidade administrativa, porque eu estou onerando um serviço público que pode me complementar essas consultas depois. Ele tem a maleabilidade no quadrimestre. Eu não venho aqui apresentar a audiência pública quadrimestral. Eu venho todo mês da satisfação do meu trabalho. Não venho, né? Eu venho de 4 em 4 meses, apresento, os vereadores acompanham. Eu não faço isso mensalmente. Do mesmo jeito, eu não posso descontar da Santa Casa mês a mês. Eu só posso descontar no quadrimestre. O quadrimestre, não me lembro se é abril, se é maio, que a gente vai fazer a avaliação, pegar todos os papéis, todos os indicadores, pegar a provedoria, pegar a administração e dizer, este mês, agora, doravante, os 4 meses subsequentes, eu só posso te passar 10% do recurso, porque você só cumpriu 10% do combinado. Até eu fazer uma nova avaliação do plano operativo. Essa é a regra. Esse está no contrato que eu mandei para a Câmara dos Vereadores. Não foi uma, não foi 2, não foi 3 vezes. Está aqui o contrato. Está aqui dentro. Então, mas ninguém é obrigado a saber, viu? A obrigação é minha mesmo. É por isso que eu tenho que vir explicar. As avaliações são isso. Ninguém está dando dinheiro a fundo perdido ao Deus dará, mesmo porque o dinheiro não é meu, né? Não está na minha bolsa, não está na minha gaveta. Ele passa por uma diretoria financeira, ele passa por uma tesouraria que tem funcionários super tarimbados, ele passa pela avaliação do contrato com o administrativo, que também, viu, Heberson, só para lembrar, que foi um questionamento que me chegou, que eu li curiosamente no jornal até, como é que a gente publicizaria a questão de que OS entraria em concorrência para a cidade. Eu sou diretora de saúde.
Eu não sou diretora de licitações e nem administrativa. O setor que faz isso é o do Sartori, não é o meu. Ele tem as legislações, ele abriu o certame, é o setor administrativo, não é a saúde. Talvez devessem, viu, Claudinho, convocar até o Sartori, porque é o setor dele, não é o meu. Né? O meu tem que avaliar o plano operativo da Santa Casa. Então, no quadrimestre, eu tenho que cortar, se não cumpriu. Mas ele pode, se cumprir, se vier março e abril e fizer 300 cirurgias eletivas, que é o sonho de todo mundo aqui, por que eu vou cortar? Atendeu a população foi atendida, a população foi tratada. Vou cortar para quê? Para me vingar da Santa Casa? Porque a Santa Casa é má, porque a Santa Casa é feia, suja, malvada? Não! Me interessa que a Santa Casa atenda e atenda bem o munícipe. Então eu só vou cortar o recurso se de fato não atender. Santa Casa está avisada, está notificada, eu tenho as notificações feitas, eu tenho as notificações prontas comigo, porque eu também não sou louca, né? Porque eu respondo pelo Departamento de Saúde. Então eu tenho a notificação feita, eu tenho a notificação pronta, eu tenho tudo direitinho e bonitinho. Quando a Santa Casa for fazer a avaliação, a gente corta. Se ela cumprir, a gente não corta e a gente avalia quadrimestralmente. Era isso? Estreito isso aqui, né? Fiquei com medo depois. Algum outro vereador? Não. Vereador Gerson? Lio, boa noite. Boa noite. Sabemos que foi feito um convênio com a Biosaúde e é repassado mensalmente isso. Nem todo gestor ele dá uma ordem e no final da ponta dessa corrente não acaba sendo cumprido o resultado. Não porque é culpa do executivo, da diretora de saúde, mas essas pessoas são crucificadas. Sim. Sabemos que vários médicos acabam dormindo no seu turno de serviço, acabam saindo do horário. O que nós podemos fazer para que nós possamos ter uma fiscalização mais intensa? Se poderia ter no mural, sobre uma escala de serviço, o horário cumprido, o horário de almoço desse médico, como as empresas fazem, né? José, carga horária das 19 às 23 horas, hora de janta às 23 à meia-noite, hora de serviço até o horário. Para que possa ter uma efetivamente mais qualificação desses profissionais. Porque há várias reclamações no pronto atendimento, essa questão de fila de espera, de reclamações. E às vezes chega essas denúncias de uma forma totalmente conturbada. E esse ano a gente tem que tomar muito cuidado, porque na segunda-feira passada foi uma tempestade de denúncias sobre a questão da saúde. Sabemos que a saúde é um problema a nível nacional, nessa zona do Boa Vista. Há uma crise instalada no país por questão de recursos. Os repasses não estão sendo repassados na sua totalidade. Tem que fazer uma gestão, uma reformulação de locação de recursos para que isso possa funcionar. Mas o que eu percebo é uma questão da vontade do material humano desses profissionais. E ano eleitoreiro, ano político, é um ano difícil. Que muitas situações venham a ser jogadas e nem tudo realmente é aquele fato. Há problemas, como qualquer cidade, qualquer outro lugar. Mas há uma potencialização dessas questões. Então eu queria saber da senhora como nós poderíamos ajudar essa questão desses médicos que ausentam dos seus postos e seus plantões. Então, eu acho extremamente pertinente, viu, Gerson? Desde que eu entrei na faculdade, a gente tem essa discussão, né, Ademir? Como é que a gente regula a ética do profissional médico que sai para almoçar e fica das 11 às 3 da tarde na rua, que faz operação tartaruga e demora 40 minutos para atender um paciente, que chega às 9 da manhã e sai às 5 da tarde num plantão que é das 7 às 19. A gente tem mecanismos de controle, alguns mecanismos de controle, mas eu acho que nos falta mecanismo de responsabilização, né? Se eu sou uma profissional de saúde,
Eu tenho que ter responsabilidade mínima pelo serviço que eu estou conduzindo. Ou então, eu não tenho ética pessoal para atender gente, seres humanos. Né? Um médico que está atendendo num serviço qualquer com outro colega, seja numa UBS, seja num pronto-socorro, seja num hospital, e o colega dele também tem esses dados, viu, Claudinei? O colega dele atende 80 em 12 horas, ele atende 27 em 12 horas, ele é no mínimo do mal, né? Eu acho que é complicado. Isso é bem deletério à saúde da cidade, ao profissional e ao usuário, inclusive. Então, assim, eu creio que a gente não adianta. Botou-se ponto eletrônico no pronto-socorro, jogaram café quente no ponto eletrônico digital do dedão. Jogaram café dentro do ponto eletrônico. Então, assim, é difícil. Hoje nós temos eu vou trazer também, viu? Agora você me deu uma boa ideia. Eu tenho toda a filmagem do pronto-socorro nas 24 horas. Que hora que o médico entra, que hora que o médico sai, que hora que ele vai almoçar, quanto tempo ele fica dentro do consultório com cada cliente, que cliente que veio para retorno, que cliente que veio para consulta de verdade. Eu tenho todos esses dados. Todo o pronto-socorro é filmado, gravado e monitorado nas suas 24 horas. Eu queria ter um celular Chique 10 que eu abrisse ele agora e visse o pronto-socorro dele. Eu não tenho, mas um dia eu vou ter. Mas eu vou configurar meu tablet para fazer isso. Para eu abrir aqui e mostrar em tempo real o que está acontecendo no pronto-socorro neste minuto. Eu tenho como ver. Lia. Eu tenho como saber, né? Alô, Lia, desculpa interromper. Mas se tem essa situação, não pode deixar acontecer. Tem que ser dispensado. Então, aí o que acontece... Aí tem uma questão de gestão. Aí tem a questão da empresa. A gente sabe que o profissional médico, muitas vezes, ele Heberson. Isso eu acho que vai um pouco também, acho que, da humanidade da gente. Tem profissional médico que está virando 98 horas de plantão. 72 horas de plantão. É desumano. É desumano. Não descansar. Acho que o médico ele tem que ter o horário de descanso dele, sim. Desde que ele não deixe rebarba. Desde que ele não deixe desassistência. Então vamos fazer um combinado? A partir da 1h da manhã, eu e você, Heberson, eu atendo da 1 às 3, você atende das 3 às 6. Né? Eu durmo das 3 às 6 e você dorme da 1 às 3. Mas eu seguro. O que pintar aqui dentro eu seguro a onda. Não deixa a peteca cair. Agora, se deita os dois para dormir, aí é ruim, né? Porque aí deixa a peteca cair. Agora, 3 da tarde, pronto-socorro, médico dormindo. 2 da tarde, médico no quarto de repouso, dormindo. É grave, né? Eu acho bravíssimo. Mas eu tenho as filmagens, viu, Claudinei? Eu vou trazer para você. Uma ótima, uma boa ideia, que eu não tinha lembrado, que eu posso trazer as filmagens como prova do que eu estou dizendo. Porque é leviano dizer a respeito das pessoas e não provar. E eu jamais faria isso. Então eu trago as filmagens também de uma boa. Gerson, acho que eu tenho que cobrar da empresa mesmo. Todo mundo está sabendo que nós estamos tendo uma licitação aí para uma nova OS, né? É muito difícil esse mercado de OS. Eu nunca pensei que fosse tão difícil. É muito difícil, né? Nós tínhamos a Santa Casa como gestora do pronto-socorro há um tempo atrás. A Santa Casa também tinha atrasos de pagamentos importantes dos médicos. Os tem até hoje em algumas modalidades, né, Ademir? E agora a gente tem essa OS que ganhou a licitação e estamos abrindo nova licitação. Agora, para agora, o edital está publicado, está na internet, está lá no Sartori, você vai lá, pega o papel, manda o papel para quem você quiser, para o amigo que vem do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Mato Grosso, Goiás, pega para todo mundo pode se inscrever. Se enquadrar no modelo de OS que a cidade deseja, qualquer empresa pode se inscrever. E aí tem os critérios de maior efetividade e menor preço que o setor administrativo e de licitações vai julgar. Porque o trâmite ritual é esse. Justamente até para a gente ter uma OS em que a gente possa ter uma
confiabilidade maior e dizer: eu quero esse médico demitido hoje e você vai me repor ele amanhã. E a OS tenha material humano na mão para dizer para mim: dona diretora, estou demitindo hoje e hoje mesmo tem um no lugar dele. Porque também eu vou mandar embora e vou botar quem no lugar? Se a empresa não me mostra esse leque de profissionais, eu vou deixar vazio o pronto-socorro? Vou deixar sem médico? Então, algumas coisas a gente tem que dar uma engolidinha de vez em quando, porque é difícil a gente arrumar, entendeu? Assim, se a OS que viesse tivesse um leque maior de funcionários, talvez fosse mais fácil. Tudo bem? Mas eu concordo com você, precisa ter uma fiscalização maior, concordo com o Heberson, precisa ter. Mas eu vou trazer as filmagens, Claudinei. Quem sabe surge da comissão o seguinte: olha, eu estou vendo aqui na sua produção desse profissional, esses nós queremos que mande embora imediatamente. Né? Pode vir a ser. Acho ótimo. Fantástico. Mais uma pergunta. Teve também algumas críticas na questão da demora dos exames. O que acontece nessa questão dos exames? Os exames preventivos, os exames... Eu não sei usar a forma técnica, eu não sou da área, problema. né? Me desculpe, mas há reclamações que demoraram 6 meses para o exame ser resultado, que não era um exame preventivo. Eu queria saber essa condição, o porquê dessa demora, se realmente essa demora, e qual que é a solução para isso, diretora? Jéssica, eu vou te dar 2 exemplos, assim. Vou tentar ser clara e breve, porque está tarde, né? Eu costumo dormir às 10, estou derrubada, mas tudo bem. A gente tem atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Esse é o caminho que a minha mãe fez. Ela foi na atenção primária, depois ela foi na atenção secundária. Porque não pense você que minha mãe foi na atenção secundária sem encaminhamento, porque ela não foi, não. Atenção primária, vai muito bem, obrigado. Sobra consulta, a gente distribui remédio, a pessoa vai no postinho, ela é bem atendida. Existe postinho que está em reforma, como o Jardim São Paulo, que o Azaleias está brigando a equipe do Jardim São Paulo. A gente tem atendido, botei a doutora Maristela só para atender o Resedar. E o Azaleias, só. Né? Tirei do pronto-socorro e botei lá para atender só o Resedar e Azaleias. Quando a gente inaugurar o Jardim São Paulo, fica melhor. É ótimo. Na terciária, nós temos os hospitais. Tem a Santa Casa Pública, tem o HC São Paulo, tem o INCOR, tem o Dante Pazanese, tem o Hospital Brigadeiro, tem o CAISM Unicamp. Então, você tem uma rede de excelência enorme na terciária. A vala do SUS está na secundária. Vou te contar o que tem acontecido no AME, que a doutora Gisela entrou em contato comigo e veio fazer essa reclamação. Olha, Lia, tem gente vindo no urologista reclamando de dor na perna. Aí o urologista refere assim: mas meu filho, você está no urologista. Não, mas aquela dor passou. Agora dói meu dedão, meu pé, aquela dor passou. Demorou para o cara ir no urologista? Demorou os 180 dias que a lei preconiza. Em algumas especialidades demora muito. Eu concordo com você imensamente que demora muito. E confesso a você uma falha minha de uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e não tive tempo de fazer, mas que eu deveria ter feito. A Organização Mundial de Saúde preconiza que só 30% dos exames podem ter resultado normal. Só 30%. Dos exames pedidos. Senão você tem uma péssima clínica. Péssima clínica. Em algumas especialidades, eu chego a ter 95% de exames com resultado normal. Normal. Tomografia, colonoscopia, endoscopia, com mais de 80% de resultado normal. Isso denuncia um tipo de atendimento médico ruim, viciado e ruim, porque eu estou com pressa, e aí você chega e fala assim: nossa, doutor, eu vim aqui, estou com uma dor de cabeça. E o médico bom que pede exame, né?
Então ele te manda para o neuro, para o oftalmologista, pede uma tomografia, pede uma ressonância magnética nuclear, porque depois quando você voltar ele vai ver que tudo deu normal. E aí é o quê? O que será que é? Então eu gostaria de poder ter chamado alguns médicos do meu município e dizer com que critérios o senhor está pedindo essa quantidade de exames normais para os cidadãos. Com qual critério? Inclusive eu posso denunciar no CRM, né? O médico. Eu posso até denunciar no CRM, porque ele está fazendo uma clínica ruim. Então, assim, você tem algumas especialidades que demandam mesmo. Oftalmologista, por exemplo, se pede todo ano. Todo mundo que usa óculos tem que ir no oftalmologista todo ano. Então, você tem aí, e procure um oftalmologista na rede privada. Procure. Pela Unimed, pela Santa Casa de Saúde, por qualquer plano de saúde privado, procure. O tempo seu na fila é 11 meses, 12, um ano e pouco. Não tem. É raro o profissional de oftalmologia, raro. Tanto é que a gente ia comprar o equipamento de oftalmologia e a gente não tinha oftalmologista para usar. Aí a gente precisaria. Aliás, se alguém quiser arrumar uma emenda parlamentar impositiva para a gente de 100 mil, viu? Para a gente comprar um consultório de oftalmologia, eu agradeceria bastante, porque a gente corre atrás do oftalmologista. Então, assim, exame todo ano, oftalmologia, todo mundo tem que ir no médico oftalmologista todo ano. Que eu não sei de onde que surgiu essa regra, mas é a regra que o povo dá, todo mundo tem que seguir, pronto, acabou. Ultrassom transvaginal. Fez o Papa Nicolau, ganhou de presente um pedido de transvaginal. Tendo suspeita de tumor do ovário, não tendo suspeita de endometriose, não tendo suspeita de qualquer anomalia uterina ou não tendo, ultrassom transvaginal. Essas demandas nossas são imensas. Colonoscopia tem critérios rígidos de pedir colonoscopia. Você não vai enfiando um cano dentro da pessoa sem ela ter uma sintomatologia clara de alguma coisa. No reto, no espaço sigmoide. Não vai. Você não vai fazendo uma endoscopia numa pessoa do nada. São exames específicos. A queixa clínica ela tem que ser muito bem pontuada. O bom médico faz um exame clínico minucioso e pede o exame com base nesse exame clínico minucioso. Tem prontuário aí que se eu pegar, não tem nada escrito e tem pedido de ressonância magnética nuclear, tomografia, não sei o que, não sei o que. Com que critério? Com que base? Né? Então, assim, fica ruim. Então, sobre exames, eu concordo com você. Nós temos uma imposição de 180 dias para cumprir, nós temos uma força-tarefa com a DRS para que a gente cumpra isso e a gente está correndo atrás. Ok? Alô, algum outro vereador? Lia, agradeço a sua presença, já do adiantado da hora. Gente, olha, eu vim de verdade para assistir a sessão. Né? Eu, assim, me coloco, agradeço a receptividade, que sempre me foi excelente nessa casa, sempre. Eu sempre fui muito bem tratada, eu nunca fui hostilizada quanto presente aqui. Eu nunca fui hostilizada, eu nunca fui aviltada na minha moral, na minha honra. Por isso que eu acho que eu tenho que estar sempre presente. Eu sempre tenho que estar aqui. Eu fui muito bem tratada, como eu sempre fui muito bem tratada. Agradeço demais o acolhimento dos senhores vereadores comigo. Vim para assistir. Segunda-feira eu venho para assistir de novo. Não me chame, não precisa me chamar. Não, de jeito nenhum. Eu venho para assistir às segundas-feiras porque eu sou cidadã. Eu acho importante. Ok? Ok, obrigado. Obrigada, Lia. viu? Uhum. Ele só queria falar uma. Né? Tchau, tchau, Lia. Vou reabrir os trabalhos.
Reabertos os trabalhos. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Está presente o vereador Odair Pirinoto, Gerson Araújo, vereador Claudinei, vereador Claudinho, Bira, Helenice, vereador Heberson Menezes, vereador Tite, vereador Rui, vereador Roberto Campos, vereador Chaves, vereador João Henrique, vereador Fernando Betti e vereador Ademir. Feita a verificação, havendo o número legal regimental, eu dar início à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de março de 2016. Em discussão, em votação, aprovada a ata da 4ª sessão ordinária do dia 7 de março de 2016. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia dessa sessão. Senhor presidente, os documentos não estão preparados. Eu peço suspensão dos trabalhos. Coloco em deliberação o pedido de suspensão dos trabalhos por 2 minutos. Em discussão e deliberação, aprovado, suspenso por 2 minutos.